Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um Entre Chef. E hoje vamos entrevistar o Bruno Hashimoto. Ele é daqui de São Paulo, capital, e é produtor gastronômico e assistente de palco do Rodrigo Mocotó. Chamam a gente, pessoal, que hoje tá imperdível. Mas chega de papo furado, então vamos conhecê-lo. Vamos lá ligar para ele. Oi, tudo bem? Tudo bem, Letícia? Boa noite. Boa noite. Então, tá animado? Tô ajustando a minha câmera aqui para ficar legal pra gente. E aí, tudo bem, Letícia? Obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito legal estar aqui com você e pela grande experiência que a gente passou, não é? Pô, eu que agradeço, Letícia. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa live aqui com você. Para mim também, eu confesso que é uma novidade, tá bom? E realmente, a gente passou uma experiência muito bacana ali nos bastidores do MasterChef, né? Sim, exatamente. E agora eu quero conhecer mais sobre você, né? E aqui vai ter 10 perguntas e você vai escolher um número delas. Pode escolher qualquer um. Pode começar. Tá bom. Eu vou começar, então, pelo número 2. 2. Número 2. Vamos lá. Algum prato já deu errado? Poxa, com certeza, né, Letícia? Pô, tanto tempo cozinhando, né? Já tem pelo menos aí uns 20 anos de experiência. Com certeza já deu errado muita coisa, viu? Comigo Já deu. aqui. E Comigo aqui eu vou tentar inventar uma receita e não consigo. já deu coisa errada com você também? Muitas vezes. Eu às vezes fui tentar fazer um creme brulee e acabou virando água. Creme brulee virou água. Você esqueceu de colocar algum ingrediente? Eu acho que foi tipo uma... Como que eu posso dizer? Alguma coisa, algum ingrediente foi demais ou foi pouco, foi muito pouco. Eu acho que foi pouca maisena. A maisena ajuda a dar uma espessada ali, né? Se ficou líquido, possa ser que foi um pouquinho de menos aí, né? Eu coloquei tipo uma colherzinha, daí pronto. Tá certo? Olha, confeitaria não tem jeito, tem que pesar, né? Tem que ser medido ali certinho, confeitaria e panificação, senão dá muito errado tudo, né? Eu vou contar uma história aqui rápida que aconteceu comigo, que eu cheguei a trabalhar em uma fábrica lá no Japão, né? E aí eu trabalhava com um caldeirão de comida, então eu fazia assim 200, 300 quilos de comida. Era muita coisa, era um caldeirão gigante. E uma vez eu coloquei o óleo nessa panela, né, nesse caldeirão, e fui fazer outras coisas. Saí para fazer outras coisas. Quando eu voltei, adivinha só, estava pegando fogo o óleo. Então você imagina, né, o óleo ele pega fogo dependendo, né, se ele passar da temperatura, ele pega fogo. Imagina num caldeirão com vários litros de óleo. Então assim, foi meio assustador, na verdade, né? Ver aquela chama de fogo, e eu era muito novo, eu tinha 16 anos, né? E aí eu associei fogo com água, então quis apagar o fogo com a água, o que foi a maior burrada que eu fiz, assim, porque quando a água entrou em contato com esse óleo que estava pegando fogo, que era bastante, acabou dando uma certa explosão, assim, vamos se dizer, né? Então, assim, o ideal, quando está pegando fogo, o óleo é você abafar com alguma coisa. Então, se, por exemplo, você estiver numa panela, né, em casa, assim, ou até num restaurante, por exemplo, pegar fogo, o ideal é você abafar, né? Ou com uma tampa, se você não tiver uma tampa na hora, algum alimento que possa, enfim, você vai perder esse alimento, mas que você consiga abafar esse fogo, né? E, enfim, foi isso que aconteceu. Acho que foi a situação mais que me pegou, assim, né? Porque queimar a coisa sempre queima, pô. Quem nunca deixou ali
uma carne na frigideira e de repente passou o ponto, queimou, ou alguma cebola, ou um alho mesmo, né? A gente coloca às vezes um alho na panela, vai fazer alguma coisa, quando volta já está dourado, perdeu o alho, né? Mas essa situação assim ficou bem marcante para mim do fogo, porque foi muito grande, assim, era um caldeirão, né? Então isso me assustou um pouquinho. Ah, entendi. Eu aqui em casa, eu um dia fui fritar coisas no óleo. Daí o pote era bem pequeno, a panela era bem pequena. Daí eu coloquei o óleo, daí fui fritar, deixei ali esquentar. Daí então quando eu fui colocando as coisas, que mexe com farinha de trigo, quando vai fazer tipo uma rochinha. Daí então eu coloquei lá, e daí então quando eu coloquei, porque às vezes quando você coloca bastante, ele sobe, né? Que nem a água. Se você colocar alguma coisa dentro, ela sobe um pouco. Uhum. Só que daí eu coloquei e ele subiu muita espuma pra cima. Daí então eu fiquei um pouquinho nervosa porque eu não queria que tipo, saísse e tocasse no fogo. Daí então eu desliguei o fogo, cheguei pra perto, desliguei o fogo e depois tampei com uma tampa que tava do lado, que eu não sabia o que fazer. Então daí quando eu tampei, desliguei e tampei, eu abri depois e o óleo tinha voltado ao normal. E daí hoje em dia eu já vou colocando um de cada vez, às vezes não coloco tanta coisa para o óleo não acontecer isso que aconteceu da última vez. Ah, entendi. E sabe, Letícia, tem uma coisa assim também, que o óleo, até mesmo quando você, por exemplo, está numa frigideira, de óleo para fritar alguma coisa, por exemplo, se esse óleo queimar, de uma certa forma ele já deixa de ser saudável para o ser humano, né? Na verdade, o óleo, né, enfim, não é nem tão saudável assim, mas ele cria uma substância quando ele queima que se chama acroleína. E aí, essa substância, ela é cancerígena, né? Então, assim, óleo queimado, não, nunca. Bom saber. Tá bom, vamos para a próxima pergunta. Escolhe outro número aqui que não seja o 2. Outro número que não seja o 2, tá? Eu vou de 8. 8. Quando descobriu essa paixão pelo que faz? Desculpa, quando o quê? Quando descobriu essa paixão pelo que faz? Passo, caramba. Nossa, foi uma história assim bem, foi meio que construindo, na verdade, assim, não veio um belo dia e eu falei, nossa, eu amo isso. Eu, assim, tenho que, para mim, eu comecei a gostar mesmo de gastronomia quando eu comecei a entrar nos restaurantes mesmo para trabalhar. E comecei a me apaixonar pelos cortes, pelo jeito de trabalhar, a dinâmica de uma cozinha, a produção, né? A hora que o restaurante abre e, enfim, está entrando comanda ali para você mandar os pratos, né? É toda aquela loucura ali que fica dentro de um restaurante. Isso daí me trazia muita energia, assim, sabe? Então, eu comecei a me apaixonar por isso, na verdade. Enfim, eu acho que foi mais é exatamente isso, quando eu comecei a descobrir técnica também pra caramba, né? Você entender sobre as técnicas de gastronomia isso daí te traz até um certo uma bagagem para você estar cozinhando, sabe? Então, eu acho que foi mais por esse caminho. Eu comecei a descobrir aos pouquinhos, assim, dentro dos restaurantes, cozinhando, entendendo as técnicas. Eu vim estudar depois, tipo, sei lá, 7, 8 anos depois que eu já estava na área, né? Eu comecei, eu não tinha nenhum curso, nada, né? E aí eu vim descobrindo depois, assim, com o tempo, trabalhando mesmo, comecei a me apaixonar trabalhando, assim. Muito interessante. Eu comecei a gostar dessa coisa da culinária quando meu pai ele cozinhava quando eu era pequena. Então isso estava na minha rotina desde que eu tinha 3 anos. Então daí ele cozinhava, eu fazia bolo. Até hoje eu sei fazer os meus bolos e até muito bom meus bolos, principalmente de cenoura.
Daí Uhum. então, eu fazia os bolos, eu ficava lá segurando a batedeira enquanto meu pai sentado na cadeira, segurando também para me ajudar. E Uhum. aí então, quando eu fui crescendo, a gente foi tirando as fotos que sempre marca na vida. Eu fui crescendo e aprendendo mais sobre a cozinha e comecei a gostar. Ele estava me ensinando coisas e foi bem legal para mim. Daí então, como que eu posso dizer? Eu fui me aproximando da cozinha. Eu comecei a gostar, comecei a criar receitas, dando errado, dando certo. É uma mistura. Meu pai enviava receitas para mim estudar, ver montagens de pratos. Era bem legal. Eu cheguei a ver já no seu Instagram você cozinhando com ele, com seu pai. Ah, foi no Dia dos Pais, não foi? Foi no Dia dos Pais, né? É, um dia depois, basicamente, né? Vamos para a próxima pergunta, que não seja 2 e a 8. Foi, 2 e 8, tá bom. Agora eu vou de número um. Número um. Hum, como foi o início da sua carreira na gastronomia? Caramba, foi uma pergunta que está atrelada com essa segunda aí que você me fez, né? Como que eu me apaixonei. Como iniciou, né? Meu, eu comecei com 16 anos, né? Lá no Japão, inclusive aquela história que eu te contei do Hum, caldeirão que pegou fogo foi lá, né? A gente sempre vai aprendendo as coisas quando mais novo. Claro, depois de mais velho, na verdade a gente está sempre aprendendo, né? Mas depois de alguns anos de cozinha, a gente vai pegando um pouco de experiência, né? É, mas eu comecei mesmo, de fato, lá no Japão com 16 anos, né? O meu pai, ele já trabalhava lá no Japão, e assim, eu sou descendente de japonês, né? Então a minha família, por parte de pai, né, que são japoneses, tem uma cultura de ir para o Japão, trabalhar, enfim, juntar dinheiro, voltar para o Brasil, fazer sua vida, seu pezinho, o famoso pé de meia lá no Japão, né? E, e a minha mãe, né, foi muito boazinha quando deixou eu terminar os meus estudos para poder ir, porque eu tinha 16 anos, eu estava estudando ainda, e aí pedi para ela para eu poder ir para o Japão, e ela deixou. Eu achei que ela não fosse deixar, porque ela é pedagoga, e eu pensei, bom, eu acho que ela não vai deixar, né? Mas ela apoiou, foi legal pra caramba. Eu fui para lá e aí foi o meu primeiro emprego na gastronomia, foi lá nessa fábrica de alimentos, né? E então foi meu primeiro contato mesmo de fato e assim me pegou logo de surpresa porque foi uma fábrica, né? Então assim tudo grande quantidade, não é panelinha, né? Nem aquelas panelas médias, é caldeirão, né? A gente misturava o alimento com um remo, para você ter uma ideia. O remo já era pesado, enfim. Então comecei mesmo ali com 16 anos em uma fábrica no Japão, né? E enfim, depois eu voltei para o Brasil, terminei os estudos, que eu acho importante terminar, né? E depois, enfim, aí fui buscando restaurantes, à la carte, né? Eu tenho uma pegada muito mais do restaurante à la carte, e foi assim que eu comecei, na verdade. Eu peguei o gancho lá do Japão, dessa fábrica, né, que eu trabalhei, terminei os estudos, e aí ingressei na gastronomia de vez, assim, mergulhei fundo. hum, entendi, muito bom. Tá bom, então vamos para a próxima pergunta que não seja a 1, 2 e a 8. 281, eu vou de 5. Sim, qual é o hobby? O que você gosta de fazer? Meu hobby. É, peraí, Letícia, deu uma cortada um pouquinho. Você perguntou quais são os meus hobbies, é isso? É, Tá. Olha, eu já fiquei sabendo que você está fazendo aula de violão, é verdade isso? é, Ah, então a gente tem algo em comum, viu, Letícia? Eu gosto também, adoro.
Assim, eu não toco bem, essa é a verdade. Eu cozinho melhor do que toco. Tem Mas mais assim, experiência. eu gosto. Oi, desculpa. Você tem mais experiência na cozinha, tipo, não é muito do violão, né, pra ficar tocando, e você mais mexe. Eu, quando tô aqui em casa, eu fico lá pensando, aquelas pessoas, elas têm aquele negócio quando vai naquele som. Eu pego o prato, coloco um em cima do outro e fico fazendo isso daqui. Daí, quando é pra ver essa coisa de violão, eu pego uma assadeira e fico assim nela. A gente sempre pega alguma coisa. Eu pego, às vezes, o rolo de massa, assim, e finge que eu tô tocando violão com o rolo de massa. Ó, inclusive, a minha prima tá aqui, tá com a gente, que é a Michelle, a minha Dinda, minha querida Dinda, um beijo para você, Dinda. Ela falou aqui skate também, né? E assim, eu gosto muito de skate também, assim, na verdade, desde moleque, assim, com 8 anos, eu já tinha skate e ando até hoje, para falar a verdade. E o violão também, sempre atrelado, assim, porque eu gostava muito, até hoje, né, de rock, de punk rock, assim, hardcore, eu sempre gostei pra caramba. E então assim, desde moleque assim, eu tinha skate e violão, né? Enfim, são as duas coisas assim que eu adoro fazer. Até hoje o violão fica aqui, né? O meu filho destrói o violão, na verdade. Sempre que você vai pegar, que eu vou pegar o violão, tá desafinado, tá com a palheta embaixo da cama, enfim, mas eu pego ele sem o violão e o skate também um pouquinho menos, né? Porque é, a gente vai ficando velho, vai ficando um pouco mais duro, mais rígido com o corpo. Então, o violão é mais tranquilo, ficar sentadinho ali de boa. Então, são dois hobbies assim que eu adoro. Parabéns, que legal. Essa aqui deu um comentário pra você. Cadê? Chefe Bruno é inspiração total. Quem que falou? O Adílio? É. Ah, o Adílio do MasterChef, eu adoro o Adílio. Obrigado, Adílio. Pô, um beijão pro Adílio, assim, ele também é uma inspiração para mim. Talvez ele não saiba disso, mas Adílio, para mim você é uma inspiração assim grandiosa, assim, pela cultura que ele traz, né? Pelo estilo de culinária que ele tem. Beijão, Adílio. Obrigado, te acompanho também aí no Insta, viu? Ó, agora eu vou fazer uma perguntinha aqui que não tem a ver com aqui. Mas, tipo, você já quis ter um animalzinho de estimação ou tem? Desculpa, se eu tenho alguma inspiração. Se você tem um animal de estimação ou que já quis ter? Tá. Vou ser sincero com você. Eu já tive cachorro, né? Já tive um cachorrinho que se chamava Babi, né? A minha esposa já teve também uma gatinha que se chamava Pandora. E aí eu convivi também com essa gatinha. E eu já tive tartaruga também, viu? Quando eu era bem Caramba! pequenininho, quando eu era bem pequenininho assim, a minha mãe, enfim, tinha uma tartaruguinha que era um cágado bem pequenininho assim. A minha mãe é baiana, né? Então, Tá. enfim, ela acabou trazendo de lá e a gente já morava em São Paulo e tudo, e ela trouxe, enfim, e aí eu adorava essa tartaruga também. Mas olha, tem um animalzinho que eu gostaria de ter, não sei se é permitido ter, eu acho que sim, se tiver toda a documentação, mas eu queria ter um miquinho, um macaquinho. Aqui em casa, eu tô com a cachorra, minha mãe tem um passarinho. Daí a gente tava pensando, por que não entra um macaquinho na história pra ser do papai? Eu sei, uma vez eu fiz uma tatuagem e no estúdio de tatuagem, o tatuador ele tinha um miquinho. Assim, eu era bem jovem, eu tinha 18 anos, assim, eu não sabia se aquele miquinho ele estava legalizado, né? Enfim.
com toda a documentação correta para ter. Eu não sei nem se é permitida, essa que é a verdade. E aí eu fiquei morrendo de vontade, porque o Miquinho era tão esperto, tão inteligente, assim, e eu fiquei morrendo de vontade, mas não sei se eu tiraria da natureza para ter, enfim, eu sou meio confuso com essas coisas. Eu gostaria de ter, mas às vezes eu fico pensando também no animalzinho ali, né? Conviver dentro de um apartamento, enfim, acho que talvez eu iria pensar muito bem se eu teria ou não, sabe? Mas tenho vontade, essa que é a verdade. Você tem agora ou já foram-se embora? Os bichinhos foram todos embora. Tem um bichinho aqui que dá trabalho também, que é o Teodoro, que é meu filho. Ele está com 2 anos e meio agora, vai fazer 3 em breve, aí passa tão rápido, né? Mas não tenho mais nenhum bichinho agora. Legal. Agora vamos para outro número que não seja o 2, o 5 e o 8. Perfeito. Vamos com o número... Vamos de número 9. 9, vamos lá. Quais são os projetos para o futuro? Bom, projetos para o futuro. Letícia, olha, eu sempre quis ter meu restaurante, né? Eu não tenho, sempre trabalhei muito em restaurante, assim, então, sei lá, foi meio que natural querer ter o próprio negócio. Eu acho que é o sonho de muitas pessoas que trabalham em restaurante ter o seu próprio negócio para tocar o seu barco do seu jeito, fazer as coisas do jeito que acha melhor, enfim, colocar o seu cardápio, os seus pratos ali, né? Eu sempre quis ter, mas nesse primeiro momento, assim, tem uns 2, 3 anos assim que eu estou vivendo uma outra experiência fora de restaurante, como você falou no começo da live, né? Como produtor de gastronomia, enfim, agora eu estou lá no programa do Melhor da Noite, né? O MasterChef também é um programa que eu participo, né? Ali como produtor. Então, eu estou vivendo essa experiência agora que está sendo muito bacana. Estou querendo surfar nessa onda, vamos dizer. Eu estou aproveitando esse momento, adquirindo um pouco mais de experiência. Quem sabe, num futuro próximo aí, ter o próprio restaurante, né? Porque, assim, o MasterChef, eu acredito que para você também, e para todos os participantes, né? Seja no amador, nos profissionais, júnior, até no mais 60, traz uma experiência muito, muito rica, assim, de gastronomia. E eu, como produtor ali dentro, poxa, né, acaba aprendendo muita coisa, ingredientes novos, ingredientes diferentes, culinárias, cultura, história de gastronomia, enfim. Então, eu estou absorvendo tudo isso para, quem sabe, né, um futuro próximo aí ter o próprio negócio. Entendi. Eu estou preparando esses futuros aí de ter um restaurante. Meu pai, ele tinha aquela coisa lá que a pessoa pede e traz pelo motoqueiro. Ele chamava Lecomedoria. Daí, quando um dia eu tenho um restaurante, ele se chama Lecomedoria. Eu já estou criando até uns pratos aqui. O primeiro prato que eu queria hoje, eu queria um prato de coxa. Desculpa, Lê, corinha aqui. Como é que é? Como que seria o nome do seu prato? Lequitoxa. E o que você iria cozinhar assim? Qual que é a sua pegada culinária? O que você imagina assim no seu restaurante? Tipo, aquela coisa de restaurante mesmo. O aperitivo, começar pra pessoa não ficar ali na sofrência. Tem alguma coisa pra ficar. Daí o aperitivo, que eu dei esse nome de Alectoxa, eu coloquei como se fosse tipo uma salada de vegetais, de legumes. E eu coloquei cenoura e batata, que eu gosto muito desses dois. Que pra mim são os meus favoritos. Daí, então, eu, tipo, corto a batata e eu corto a cenoura e julienne. Daí, então, eu vou cozinhar a cenoura e a batata eu coloco um pouco de óleo, um fio de óleo na panela
corto cebola, corto alho e coloco a batata. Daí, depois disso, eu coloco o sal e o açafrão, para ele dar um amarelinho. Daí, então, depois disso, eu misturo todos. E enquanto eu estou misturando, daí a cenoura vai cozinhando. Quando ela cozinha, eu já pego ela e já coloco na assadeira onde está as outras misturas que eu coloquei. Daí, então, depois eu misturo e ele vira um meio de atividade. Aqui em casa é chia, mas eu iria colocar chia. Consegue me ouvir? Entendi. Caramba, tem alguns processos aí bacanas que você faz, né, Lê? Ele é um pouco demorado, eu acabei de fazer. Ah, entendi. Tem técnica de corte também, né? Sim, ele tem bastante técnica de corte que normalmente eu tô só usando os cortes, né? Daí então eu dediquei cada prato pelo nome da família, né? Então eu começo com L, minha mãe começa com M e meu pai com A. A Lequitocha eu fui inspirado no meu pai e o prato é Lequitocha, que é inspirado no meu nome, e o da mãe, a mamãe é da Molequitocha, Molequitocha, mais ou menos assim. Que eu só quero colocar o Lequitocha. Entendi, tem conceito, né? Tem tudo aí, tem técnica de corte, técnica gastronômica, constru, me parece ser uma coisa bem bacana, hein? Eu vou querer ser convidado, viu, no seu restaurante. Obrigada. Já estou pensando na sobremesa e no prato que eu vou fazer. Se for fazer o creme brulee, tem que ver a receita direitinho para não ficar faltando maisena, né, Letícia? É por causa que eu tinha aprendido a fazer. Eu sempre via vídeos e daí então eu aprendi. Daí então no dia que eu fui tentar sem ver os vídeos, daí aconteceu isso. Mas teve outro dia antes, eu tinha feito certinho, eu tava confiante. Olê, vou te falar, confeitaria é muito difícil, porque eu não tenho habilidade tanto para confeitaria. Claro, a gente sabe fazer uma coisa ou outra, mas, confeitaria para mim e panificação, a receita tem que estar do lado ali. Receita e balança são duas coisas assim que não pode faltar, tem que ter do lado e ir acompanhando. Porque de olho, às vezes, é muito difícil, né, de fazer, enfim. Apesar que tem gente que consegue, né? Eu não sei como. E, aliás, hoje em dia, para eu e a mamãe ganharmos nosso dinheirinho, a gente faz tipo um negócio. A gente compra chocolate, creme de leite para fazer uma ganache. Daí, depois, eu faço meu bolo de cenoura numas forminhas de pudim pequenininha que tem aqui em casa. Daí eu coloco lá no forno, faço o bolinho, desenformo. Daí eu coloco numa vasilhinha, coloco a ganache por cima e tampo e vendo por R$10. Ou 8. Ah, que legal, velho. Se quiser ajudar, né? 10 a 8. Esse daqui, ó. Aqui, ó. Ele vem nesse potinho, ó. Que legal. O cão. Ele tem bastante chocolate dentro dele. Por isso que ele sai um pouquinho mais caro. Entendi. Olha, você sabe que depois que eu entrei no MasterChef, eu comecei a usar muito cumaru, né? Que é a nossa baunilha brasileira, né? E aí eu peguei uma sementinha de cumaru e fiz um bolo de cenoura, esse de liquidificador mesmo, né? Que você processa ali a cenoura, né? Pode processar os ovos, né? Tem gente que costuma bater a clara em neve, põe separado depois, enfim. Mas esse bolo de liquidificador de cenoura, e aí eu acrescentei uma fava, né? Uma semente de cumaru raladinha, e, deu um toque, assim, tão especial, tão diferente, que eu não imaginava, assim, eu sou apaixonado pela cumaru. E, bom,
Bom, enfim, fica uma dica, faz um teste uma vez aí, dá uma raladinha um pouquinho na massa mesmo ali, antes de assar, você vai ver a diferença que dá. Eu acho que pode ser um diferencial aí também. Ah, aliás, eu não tipo, a minha receita ela fica muito boa, por quê? Porque eu faço de um jeito diferente. Eu uso os ingredientes para minha receita de bolo de cenoura, eu uso a cenoura, o açúcar, o ovo, o óleo, um pouquinho de sal de margarina, farinha de trigo e o açúcar. Hum. E é o fermento, é o básico que eu uso para fazer. Só que na hora da cenoura, eu ralo, eu não bato, eu mexo tudo na mão mesmo. Eu mexo na mão, porque eu gosto de mexer coisa na mão, e eu não bato, porque ele dá tipo aquela crocância, aquele gosto que eu amo no bolo. E minha mãe gosta muito. Ah, você deixa uns pedacinhos da cenoura para você sentir na hora que tá mordendo? Sim, e fica maravilhoso. Ai, que legal, que legal. Esse é realmente diferente. A maioria dos bolos de cenoura é processado, né? Sim. Um dia eu fui fazer, não deu muito certo com a gente que eu fui fazer. Eu disse, mãe, eu vou fazer de um jeito diferente. Fui tentar fazer o teste com os mesmos ingredientes, só que só misturando na mão. Então, daí, Ai, que quando eu fui legal. fazer, fui provar, a gente viu a diferença do batido. O batido não tinha muito gosto de cenoura. Já o ralado, que você faz tudo direitinho, ele mostra que tem cenoura e ele tem gosto de cenoura. Nossa, Lê, perfeito. Eu achei incrível isso. É verdade mesmo. Ele não, o bolo de cenoura processado, ele não lembra tanto o sabor de cenoura, né? É verdade. E aí, quando É você tem os melhor. pedacinhos, sim, quando você tem os pedacinhos que você morde, tem uma explosão um pouco maior, né? De sabor de cenoura, é verdade. Aí tá aí uma dica, tá vendo? A gente sempre vai aprendendo com os outros, né? Tá vendo só? Uhum. Sempre Então, tem assim, só alguma para coisa. desculpa te cortar. Então, assim, sobre a pergunta que você fez, né? Eu acho que eu também iria para um restaurante mais contemporâneo, assim, talvez. Acho que a minha pegada de restaurante seria essa. Eu gosto também de misturar, fazer fusão, sabe? É, eu gosto de misturar as coisas, sabe? Eu acho que eu iria mais para essa linha. Muito legal. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá, escolhe um número que não seja o 2, o 5, o 8 e o 9. Tá bom. Eu vou com o número 3. 3. Você já se cortou ou se queimou? Poxa, se eu falar nunca, eu vou estar mentindo aqui, viu, Letícia? Já me cortei muito, muito mesmo, e já me queimei muito também. Bastante, na verdade, né? Eu já cortei, assim, o dedo a ponto de ter que ir para o hospital para poder fazer sutura. Já aconteceu, né? Já aconteceu também de me queimar feio, assim, do braço, ficar todo o antebraço aqui, essa parte, ficar lá bem, bem detonada. Inclusive tem até cicatriz, assim, não sei se dá para ver aí no Ah, vídeo, né? Mas enfim, ficou. Eu queimei uma vez fazendo bife bourguignon, né? Que é um prato francês, um clássico, que é uma carne cozida no molho de vinho tinto. Enfim, tem como acompanhamento normalmente purê de batata, cogumelo, cenoura, bacon, enfim. E aí eu fazia no restaurante grande quantidade. Então eu pegava o peito bovino, né, que é uma peça enorme, e a gente usava uma panela que cabia 5 peitos bovinos dentro dessa panela, e a gente tinha que selar ela antes. Então eu selava um por um, né, na panela, selava um, né, de um lado, depois do outro, aí retirava e armazenava. Aí vinha com outra peça, selava e armazenava. Aí ia fazendo esse processo. E num desses processos, assim, na hora que eu fui colocar a carne, como ela é pesada e grande, quando eu coloquei a carne, acabou que espirrando o óleo aqui no antebraço, e assim, eu estava num calor do momento, assim, de restaurante, que eu nem senti, para falar a verdade. Queimou ali, tudo bem, beleza, e continuei a trabalhar, lavei tudo e continuei. Meu, no dia seguinte, assim, aliás, no final do expediente, já estava bem vermelho, né, e irritado pra caramba, assim, sensível pra caramba.
e no dia seguinte começou a criar uma bolha tão grande, e aí essa bolha, ela meio que infeccionou, começou a sair, nossa, foi horrível a experiência, assim. Então, assim, já me queimei muito, pô, cozinheiro de fogão, né, que é o que eu sou, né, na verdade, assim, eu tô muito próximo do fogão ali, a minha trajetória de cozinha é essa, é o fogão ali. Fogão, chapa, fritadeira. Então, quem está perto desse ambiente se queima muito fácil, não tem como, né? E os cortes também, inevitável. Pô, cortar a pontinha do dedo. Quando eu comecei a aprender a segurar o alimento garrinha, sabe aquela técnica de segurar o alimento em forma de garra? Eu cortava muito o dedinho. Exatamente. Então, mas só que o meu dedinho, ele ficava sempre para fora, eu não conseguia deixar ele encolhido. Sim, O eu dedinho. ficava fazendo assim, ó, pra cortar. E um dia, quando eu tava, ou às vezes, cortando um frango, ele tava meio que quase congelado. Daí, então, eu fui cortar, ele escorregou a faca. Porque ela não tava muito amolada. Escorregou, pum, na minha mão. Foi na minha mão. Daí, então, e também tem aquela coisa de ralador. Eu fui, teve alguns dias que eu fui ralar a cenoura para poder fazer um bolo. Um dia bem passado, eu acho que foi ano passado. Peguei a cenoura, fui assim, ó, tava no finalzinho da pessoa, fica com aquela coisa de medo. Fui ali, ó, pá, meu dedinho cascando. Daí eu olhei, eu lavo, depois fica assim, com o dedinho na boca. Meu, assim, ó, putz, ralador também, eu tenho assim, eu tenho muita história com ralador também, porque o finalzinho do alimento, putz, é sempre naquele finalzinho que você vai cortar, porque você quer ralar até o final e, enfim, acaba cortando. O que eu fazia em restaurante, por exemplo, se eu tô ralando queijo, por exemplo, e sobrou um pedacinho, eu não ralava esse pedacinho, eu guardava ele para fazer uma outra produção, né? Não que eu desperdiçaria o talo, né, que sobrou ali, usaria numa outra produção, que seja processado, ou que, enfim, ou até picar na faca, se for o caso. A cenoura, a mesma coisa também, né? Eu chego no finalzinho, eu já não perco mais tempo, eu coloco ela num caldo de legumes, num caldo de carne, assim, porque ralador, nossa, cara, é o finalzinho sempre onde você se corta. E também tem o mandolim, né? Nossa, o mandolim também é um instrumento que eu já cortei muitas vezes o dedo também, porque o certo do mandolim é você usar aquele protetor, né, que você prende o alimento. E, para ser bem sincero, Letícia, eu não gosto de usar aquele protetor, vou ser bem sincero com você, o correto é usar, né? Mas ele às vezes atrapalha a produção ali. Então, as vezes que eu não usei foram as vezes que eu cortei. Então, o correto é usar o protetor. Mas, enfim, eu já cortei muitas vezes também. Acho que faz parte da experiência de você aprender, né? Com os cortes também. Né? Às vezes alguma coisa errada que você está fazendo ali, você acaba aprendendo, né? Quando você tava falando do mandolim, às vezes quando eu vou fazer aquela batatinha frita, chips, quando eu vou fazer, eu vou lá, faz a coisa, eu vejo meu pai, ele faz assim, chegou no final, sobrou isso daqui, eu já coloco, deu. Daí eu fui tentar fazer, eu faço rápido também, só que eu faço de um jeito diferente, daí eu lá, assim, pronto, chegou no finalzinho e eu lá, tirando o negócio porque não queria me cortar. Ele tava assim, ele sobra um finalzinho desse tamanho, mais ou menos. Daí eu quero dividir ele ao meio. Daí eu pego ele assim, só que não dá pra eu, tipo, passar assim. Porque o negócio mais ou menos é assim, ó. Ele tá construído pra poder cortar mais ou menos assim. Daí o dedo tá mais ou menos aqui, aqui atrás. E não tá assim, é de fininho ali, você tenta cortar. Daí eu giro ele pelas pontinhas para poder chegar no final. Quando chega no final, eu puxo. Para ele poder não cortar o dedo. Mas já aconteceu de eu fazer rápido assim, chegou no final, cortei meu dedo. E também...
O Hendrick do MasterChef também, ele falando aqui, que eu tô vendo, ele falou que já se cortou também. Enfim, né? Quem nunca? Quem nunca, né, Lê? Não tem como. Acho que quem nunca cortou o dedo na cozinha precisa cozinhar mais, viu? É. Daí, então, e se queimar, eu falei bastante de cortar, né? Mas se queimar, às vezes quando eu tinha bastante medo de mexer, até com fósforo, antes de eu aprender a mexer o fósforo, mexer até nisso daqui, ó, eu tive que aprender. Hoje em dia eu faço que nem uma coisa fácil. Eu faço, ó, eu posso segurar. Antigamente eu ficava assim, ó, olhando como que eu faço isso daqui. E às vezes quando você vai ligar o fósforo, eu ligava, minha mãe tentava me ensinar, eu ligava o fósforo e no mesmo tempo que ele ligava eu já soltava o negócio no chão. Daí eu sempre, quando eu era pequena, eu sempre tipo soltava no chão, mas minha mãe me ensinava um lugar onde era afastado de pano, tipo no meio da casa, onde não tem nenhum pano. Então dali, se eu cair no chão, ele não tipo chega perto de um deixa eu ver, de um pano e queima, já começa a queimar. Então, para eu aprender, eu tive que fazer essas coisas. Hoje em dia, eu vou ligar o fogo, faço assim, ligo ali e é simples para mim. Só que eu tive que passar muito tempo para poder aprender a ligar o fogo com isso e com outro. Eu gostava mais de usar aquele isqueiro que é tipo parecendo uma arma que você aperta ali, ele já sai um monte de fogo. Eu esqueci o nome dele. Eu usava bastante ele e minha amiga também. O maçarico? Isso. Ah, tá. Porque eu usava ele. De longe você consegue ali já acender, né? Sem muito esforço, né? Só que então meu pai sai para trabalhar de tarde. E de tarde já começa a cozinhar, né? Que de manhã eu tenho compromisso. Daí então eu usava aquilo, só que de repente acabou. Quando acabava, eu chamava a mamãe também não sabia mexer com isso. E quando às vezes acabava o fósforo e só sobrava isso, a gente tinha que aprender. Eu até às vezes, quando eu aprendi isso daqui, eu tive que ensinar a minha mãe. Daí eu já comecei a não sentir mais medo e foi seguindo. E também eu tenho, às vezes, queimadura de óleo, né? Você tem medo de jogar, você joga assim, às vezes tem no medo, queima o dedo. E também outro, que é meu último assunto, que um dia eu fui ligar o fogo para pré-aquecer nele para poder colocar o bolo depois. Só que daí tinha uma panela que estava cheia de óleo lá no fundo, e ela é uma panela de aço inox. Eu deixei lá, eu esqueci que eu tava assim, pano na mão pra poder pegar e tirar ela rapidamente, porque ela tava cheia de óleo. E pra não queimar, né? Então eu tirei. Só que daí eu esqueci que eu tava, segurei no inox assim, ó, pum, queimei minha mão. Já fiz isso também. Eu já fiz isso também, de pegar uma panela e sair com a outra mão e tirei, coloquei debaixo da água. Depois fiquei assim, ó, debaixo do pano. Deixa eu te dar, falar umas coisas que eu aprendi nessa experiência de cozinha sobre queimadura. Uma vez uma amiga cozinheira, ela falou para mim assim, ela falou, passa clara de ovo na queimadura, quando você queima. Porque quando a gente queima, de uma certa forma, a nossa pele começa a desidratar ali, né? No entanto, a bolha fica até cheia de líquido, né? Então, ela começa a desidratar. E a clara de ovo tem bastante proteína. Então, ela deu essa dica e, assim, eu uso essa técnica. Então, quando me queima, às vezes, eu pego um pouco de clara de ovo, passo e deixo secar a clara ali, não lavo, né? Por um tempinho, deixa agir um pouquinho a clara ali. Acho que é a melhor coisa a fazer. E sobre o acendedor, assim, de fogão, porque muitos restaurantes, às vezes, você, né, tem que utilizar um acendedor. E tem alguns instrumentos, né, hoje em dia, que é tipo um isqueiro mesmo, assim, de acendedor, que você aperta, tem um caninho, assim, que fica um pouquinho mais fácil, né. Eu, para ser bem sincero, prefiro o isqueiro mesmo. Você vai lá, já vai direto na boca do fogão, acende com o isqueiro. Eu prefiro também. Mas tem esses acendedores, eu acho que facilita também. Aqui tá dizendo,
aquele chefe que elogiou você, ele disse: cenoura ralada também é bom, vitamina E hidrata. Ai, que legal, olha só, é isso, ó. Ah, a minha Dinda também falou aqui, ó, que clara de ovo tem vitamina E e isso ajuda na recuperação da epiderme, né? Olha que bacana. Entendi. Mas Agora meu, vamos. Olê, vamos ser bem sinceros, na hora que queimou, a gente corre pra pia e mete água, né? Toda vez eu me queimo assim, ó, queimou, eu já coloco água lá. Por quê? Tá quente, tá muito quente, você quer esfriar aquilo, você já coloca debaixo. Daí depois que eu coloco debaixo, eu vou pegar gelo. Tá com o negócio assim, ele já sai assim na mesa, cada gelinho. Coloca por dentro de um pano e às vezes quando ele não sai direito, ele fica todos grudados, gelinho, eu coloco ele dentro do pano e fico batendo na parede. Daí ele quebra todo o gelinho e depois eu coloco em cima. Essa foi uma dica do meu pai, porque a gente às vezes faz grudadinho o gelinho, cada assim o gelinho. Só que você não vai pegar um gelo desse tamanho para colocar embaixo de um machucado desse tamanho, mais ou menos. Então daí eu quebro o gelo, coloco alguns no lugar de volta, né? E depois eu fico quebrando. Às vezes até pego uma colher, só que a colher entorta, né? Então eu pego um instrumento assim qualquer aí, grande, que seja forte, de ferro, daí eu fico batendo no negócio, ou às vezes bato na parede. Ah, que legal é isso. A gente sempre vai para essas técnicas aí de água, gelo, que dá aquela aliviada imediata, né? Uhum. A única coisa que a pessoa, quando vê, bate o olho, ela já vê que a pessoa se queimou, jogou água. Toda vez quando eu me queimo, em cada situação, eu às vezes olho para a queimadura, não foi nada grave, passo assim com um paninho e pronto. Acabou. Mas quando é uma queimadura que você sente que queimou mesmo, eu já passo debaixo da água e tudo se alivia. É isso, Lê. Então, vamos aqui para a próxima pergunta, e a gente está se interessando bastante com essa coisa de cortar, queimar. A gente pode falar depois, quando acabar as perguntas todas, sobre essas coisas aí. Então, fala outro número que não seja o 1, o 2, o 3, o 5, o 8 e o 9. Então vamos de 7, pode ser? Pode ser. E quem te inspirou? Quem me inspirou na gastronomia, tá? Como eu disse, né? Eu fui então lá para o Japão com 16 anos e aí trabalhei em fábrica de alimentos porque era o emprego que tinha, na verdade, né? Não foi uma coisa assim que eu escolhi, tá? Meu pai já trabalhava lá, enfim, aí eu consegui esse emprego ali e fiquei por um ano e meio, mais ou menos, trabalhando nessa fábrica de alimentos. Aí quando eu voltei para o Brasil, que eu terminei os meus estudos, minha mãe e meu irmão falavam muito para mim, assim, seguir a gastronomia, pegar esse gancho que eu tinha já de experiência lá do Japão e seguir na gastronomia, que estava bem alta, né? Eu estou com 36 anos, né? Imagina isso, né? Eu estava com 16, já tem um bom tempo. Então, assim, tava em alta, estava em ascensão, crescendo a gastronomia. E eles falavam, né, pô, você já gosta de cozinhar, você já tem essa experiência, por que você não mergulha nesse mercado? E acabei, assim, na época, eu lembro que ainda eu tinha prestado, eu fiz vestibular para alguns cursos que não tinha nada a ver com gastronomia, então prestei vestibular para rádio e televisão, administração, e nada disso eu segui, na verdade. Agora que eu estou no audiovisual da televisão, né? Mas assim, eu não segui. E aí, eles insistindo bastante, eu falei, bom, vamos lá, vamos para a gastronomia. E foi quando eu comecei a trabalhar em restaurante. Mas se eu for falar sobre algum profissional da gastronomia, algum chefe que me inspirou, é o Alex Atala. Assim, putz, cara, eu adoro o Alex Atala, assim, eu curto muito ele, eu admiro ele até hoje, todo o estilo de vida que ele tem também, ele, pô, é roqueiro também, curte rock, é um chefe, assim, que eu tive a oportunidade de estar ao lado dele, lá no MasterChef, é uma pessoa super humilde,
inteligente, ele leva também a nossa gastronomia brasileira para o mundo, né? Então, assim, ele até hoje continua me inspirando, eu tenho livros dele, enfim, é uma pessoa que eu acho foda, assim, para ser bem sincero. Entendi, bem legal. Sempre tem alguém que a gente acha fã, né? Então vamos para a próxima pergunta, porque tem perguntas aqui que você demora bastante, tem bastante assunto, e tem perguntas aqui que é calmas, que você já termina no instante. Então vamos lá. Escolha o número sem ser o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9. Tá, eu vou do número 6. 6. Uhum. Esse daqui eu acho que você já falou, só que eu não escutei direito. Há quanto tempo você trabalha nessa área? Há quanto tempo? Bom, desde os 16, tem mais ou menos uns 20 anos, viu? Uns 20, 19, uns 20 anos mais ou menos, viu, Letícia? Porque eu comecei com 16, né? Tudo bem, depois eu voltei, terminei meus estudos, aí eu ingressei na gastronomia, então assim, teve alguns momentos da vida que eu para ser bem sincero, pensei em desistir, fui fazer outras coisas, mas a gastronomia sempre me puxou de volta e, enfim, esse momento sabático, assim, que eu costumo falar, esse espaço de tempo que eu saí da gastronomia para fazer outras coisas e depois voltei, eu coloco como uma experiência dentro da gastronomia porque foi uma coisa assim que eu precisei vamos se dizer, viver outras coisas para poder voltar mais forte para a gastronomia. Então, eu acabo colocando dentro dessa minha experiência profissional, para mim, né, talvez para um emprego de um restaurante, eles não considerem como uma experiência profissional esse momento sabático que eu tive, mas para mim, mentalmente, faz sentido. Então, eu colocaria aí uns 20 anos, mais ou menos, de experiência. Uhum. Muito bem. Já comigo, eu acho que se eu comecei com 3 anos e eu tenho 10, eu acho que mais ou menos 8 anos. 8 anos que eu tô nessa parte. Porque eu nunca parei nessa parte da gastronomia, eu sempre tô continuando. Tipo, eu fazia cursos, tipo, eu ainda faço, eu faço de violão, faço de teoria, faço de coral, mas assim, no dia a dia eu sempre foco na gastronomia. Porque essa é uma profissão que tá guardada em mim. Só que, se eu tô sendo chefe de cozinha agora, eu também tenho outros objetivos de quando eu crescer, eu sei. Por exemplo, eu tenho... Além da cozinha, eu quero ser... Como se chama outro? Eu vou continuando, depois eu falo. Cientista, nutricionista, que eu lembrei, geógrafa e astronauta. Caramba! Astronauta. Eu fiquei interessada atrás. Aí atrás que você tá num lugar meio que infantil, daí tem um foguete, uma nave ali, meio interessante. E eu também foquei ali, parece ser um relógio de chefe. É um cozinheiro, é o cozinheiro-chefe, é o relógio, dá pra ver daí? Dá pra ver o ponteiro e o bigodinho, que é o toque especial. É o cozinheiro-chefe, ele tá segurando uma colher e um garfo aqui. Ele fica controlando o tempo aqui em casa, viu? Igual lá no MasterChef que tem um relógio lá em cima. É esse daqui o meu relógio. Quando eu tô cozinhando, ele fica me acelerando para fazer rápido, fica contando o tempo, falando que tá na hora de entregar o prato. Pelo jeito ele é um chefe mesmo, não é só um reloginho. Ele é um chefe. Chega aqui, ó, cadê meu prato, hein? Fica me cobrando aqui, Letícia. Só que comida que é bom ele não faz nenhuma, viu? Só fica cobrando, só. Pode ver, o avental dele tá limpinho, ó, nem tá sujo. E a sujeira que fica no avental, ela, tipo, marca histórias. Cada sujeira marca histórias. Tipo, se você fez um bolo de chocolate num dia, daí então aquele tá melado de chocolate. Daí você olha e tá melado. Ah, não. Isso é bom, porque mostra que você tem experiência. Mas também não vai dizer que você é anti-higiênico, né? Vive com a roupa suja. Você lava, mas fica mancha. Tudo bem.
Às vezes você faz ali uma massa ou qualquer coisa, qualquer mistura, daí já acaba saindo aqui, temperos aqui. É um tipo uma mistura. Se você lava a roupa e não sai, aquilo já é uma marca para você, porque você tentou limpar, não saiu, tudo bem. Também não adianta dizer, eu sou chefe, eu guardo muitas histórias aqui na minha roupa e não tem higiene na roupa. Eu super concordo com o que você está falando. Eu também tenho eu tenho um avental que eu adoro ele, né? Inclusive, assim, aqui em casa a gente até ficou cogitando, eu e minha esposa, de falar, pô, será que já está na hora de se desfazer desse avental? Porque ele tem uma marca de uma queimadura bem na barriga, que assim, se eu não tivesse de avental, eu ia queimar minha barriga, assim, sabe? Então, foi uma marca que ficou assim que eu achei incrível ter no avental, e eu gosto de usar esse avental no trabalho com essa marca de queimadura que ficou. Eu acho que são marcas realmente da vida, da história, assim, né? É claro que não dá para deixar muito suja, enfim, porque às vezes tem molho de beterraba, molho, né, alguma coisa assim que tinge muito a doma ou o avental, que dependendo do evento que você for fazer, às vezes você tem que estar um pouquinho mais limpo e tal, enfim. Mas eu concordo super, são marcas da vida, né? Sim, mas pensa aqui. Você assiste o jogo, você vai limpar para manter a limpeza, né? Daí, então você limpou, saiu, não saiu? Se não saiu, vai ficar aquela marca. Se não sai, nunca mais vai sair da roupa. Ou pode sair com o tempo, lavando aos poucos, né? Às vezes deixando de molho. Só que se a pessoa, ela sujou, ela diz, mas não vai sair, mas sai com a água, lavando, a pessoa deixa ali, também não vai servir de nada. Por exemplo, eu já sujei essa roupa aqui de uma calda de morango. Eu já sujei ela. Mas olha, agora ela tá branca. Tá normal, que nem uma farda. Ela não tá, tipo, suja de vermelho. Eu já sujei ela muitas e muitas vezes. Por isso que ela marca tanta história. E também, algumas coisas que alguns chefes não muito falam são essa coisa do chapéu que eles usam. E, se ajeitar aqui, eu já ouvi falar que o tamanho do chapéu é o tamanho que você tá na gastronomia. Se ele for grande, você tem muito tempo. Se ele for um pouquinho menor, você não tem tanto assim. Olha como é o meu. O meu é mais ou menos assim. É verdade, tem disso também, viu? O tamanho do chapéu. Também tem uma coisa bem cultural, também francesa, assim, das listras que tem o chapéu. Antigamente falavam que quantas receitas o chefe ou o cozinheiro consegue fazer com ovo, né? Então, cada listra do chapéu é uma receita que ele sabe fazer com ovo. Então, assim, tem um pouco disso também, né? É claro que hoje em dia, muitas cozinhas, né, usam bandana, enfim, algumas cozinhas até permitem nem usar bandana e tal, mas pela vigilância sanitária tem que ter uma touquinha e chapéu, enfim, né? Pra mim sempre tem que ter alguma coisa assim. Se o cabelo do homem, do rapaz for grande, você tem que fazer tipo um coque, nem tá aí. Um coque, amarrar ele direitinho, colocar um gorrinho, alguma coisa, para ele tipo cobrir. Por quê? Não adianta você trabalhar no restaurante e quem passar o prejuízo é o dono do restaurante, porque você não quer usar aquela coisa na cabeça. Só que, tipo, se você usa e ele cai, também não é problema seu, porque você já fez sua parte, né? Uhum. É verdade. A vigilância sanitária, assim, no Brasil é bem rigorosa com isso, né? Então, nos restaurantes não se pode barba, não pode ter a unha comprida, ou as mulheres que pintam, enfim, pintar unha, brinco, colar, é tudo bem rigoroso, assim, essa parte da vigilância sanitária no Brasil. Mas lá na Europa, por exemplo, não é tão rigoroso assim, né? Os restaurantes, eles deixam usar barba, mas enfim, acaba caindo, né, de uma certa forma. Sempre. E, aliás, eu já deixei por um tempo minha unha crescer bastante, eu lixava, eu limpava ela direitinho, mas o ideal é que use, porque
cortar. Quando você mexe com uma massa, você também está intoxicando ela. Por quê? Porque você está com esmalte. O esmalte vai saindo e você está fazendo a massa, a higiene não está lá em cima. Ah, ficou maravilhoso minhas unhas, eu não quero tirar. Só que você tem que pensar nisso antes de ser chefe. Se você é modelo, você pode deixar as suas unhas crescerem. Mas isso é diferente de botar a mão na massa, fazer as coisas. Porque às vezes as unhas, elas são grandes, você não faz nada com elas, elas ficam grandes. Daí então você limpa elas, ou às vezes não limpa. Quando limpa, a massa vai entrando lá. Daí você faz uma receita doce que mexa com massa doce. E a unha que tiver suja de massa, que fez num outro tempo, vai colocar naquela massa. E não é muito higiênico. E também, como tipo, se a unha estiver suja, você tem que limpar antes de fazer na massa. Por quê? Porque vai sair a sujeira da unha, vai sair na massa. Então é sempre bom cortar, limpar. Exato, e assim, na nutrição, né, você falou que pretende também seguir a nutrição, isso se chama contaminação cruzada, né, e tá na categoria de contaminação química, né, ou se cair alguma coisa, um brinco, enfim, algum pingente, colar na comida, aí já é caracterizado como contaminação física. Enfim, então, assim, existe essa contaminação, é perigosíssima, né? A Luísa, que participou do MasterChef, eu estou vendo ela colocar aqui, comentou que higiene em primeiro lugar, e eu também super concordo, é isso. Entendi. Vamos lá para continuar nas nossas perguntas, que depois eu quero continuar mais essa conversa, que é muito interessante falar sobre coisa de cozinha. Então, aqui de 1 a 10, escolhe ou menos o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Você só tem o 4 e o 8. E o 10, quer dizer. O 4 e o 10. O 4 e o 10, né? Tá bom. Então vamos com o 4, vamos guardar o número 10 para o final. Tá bom. A 4 é: qual é a função de um produtor gastronômico? Qual é a função de um produtor gastronômico? Tá, eu, assim, estou vivendo essa experiência agora, tem muitas funções, né? Ele vai produzir tudo que está relacionado com gastronomia, com alimento, né? Então, é claro que vai diferenciar de cada programa, assim, de televisão, por exemplo, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Falando do MasterChef, por exemplo, o que a gente faz? A gente checa muito, sempre está checando as coisas ali na hora da gravação do programa, das provas, né? Um pouco antes disso, deixa eu comentar um pouquinho antes, para não atropelar também as ideias, a gente analisa todos os vídeos de inscrição que vocês mandam para a gente. Então, assim, é um trabalho longo, né? Analisar esses vídeos de inscrição. Os amadores, por exemplo, né? Eu já cheguei a fazer uma conta rápida, em média 3.000 vídeos de inscrição que a gente tem que analisar. Então, os produtores gastronômicos começam a ver esses vídeos, é um trabalho mais ou menos de uns 2 meses, vendo esses vídeos, analisando, né? Vendo a parte gastronômica, vendo técnica, vendo desenvolvimento, empratamento, coerência ali, enfim, você vive essa experiência, né? Você sabe do que eu estou falando. Depois a gente, aí vai tendo uma repescagem. Então depois vocês vão, os participantes vão cozinhar ali para a gente analisar, né? Presencialmente. Depois tem o callback, que é cozinhando com todo mundo. Tem toda essa peneira que a gente vai cuidando. Então, nessa parte, a gente cuida dos alimentos, a gente cuida da separação deles, da qualidade, né? Da organização, da montagem do estúdio, do mercado, por exemplo, de entregar o produto com qualidade. E nas provas, assim, a gente também a gente segue uma ficha técnica das provas, e essa ficha técnica tem que ser respeitada. Então,
a gente tem que ter tudo que está na ficha técnica naquele dia para o programa, desde utensílio, equipamento, os alimentos, né, de fato. Depois também tem a parte de organização, a gente cria provas também, né, a gente participa, né, desse processo criativo. Que mais que a gente faz? Assim, parece que é pouquinho, né, mas quando você está no meio da demanda ali do trabalho, acaba se tornando longo isso, né? Então, assim, eu costumo falar que o produtor ele tem que checar muito, sempre tudo, né, para não dar nada de errado. Então ele acaba produzindo, né, tudo que vai para a televisão. No Melhor da Noite, por exemplo, que eu estou com o chefe Rodrigo, né, do Mocotó, eu acabo, junto com a equipe do restaurante dele, do Mocotó, produzindo o mise en place, organizando a bancada de trabalho dele, né? Se tem alguma coisa para cozinhar, para deixar pronto para ele, a gente também faz isso. Aqueles pratos bonitos que vocês assistem na televisão, quando apresenta uma prova, é a gente que faz também. Então, assim, eu acho que basicamente é isso que um produtor faz. Entendi. Impressionante. Agora, para a 10ª e última pergunta, para a gente continuar aquelas coisas que chamaram mais atenção, né? Como o cortou ou se queimou, essas coisas de higiene na cozinha, foi bem legal. A gente vai continuar focando nisso antes de desligar, que eu gosto dessa conversa de gastronomia, principalmente com pessoas que elas sabem o que está falando. Às vezes, eu tô aqui em casa, daí a gente não sabe muito o que tá entendendo. Daí minha mãe, ela não é muito dessa área. Então daí ela fala umas coisas que às vezes não entende muito. Só que daí quem tem experiência entende. Quem não tem, às vezes não entende. Eu não tenho tanta experiência assim. Porque para ter experiência tem que passar bastante tempo treinando, ensaiando. Às vezes a gente não sabe. Porque quem é aqui em casa mais da gastronomia é meu pai. Mas às vezes quem cozinha mais aqui em casa sou eu. Tipo, a cozinha, basicamente a cozinha toda é minha. Deveria ter o nome aqui, Letícia, a chefe da cozinha. Tá certo, tem que deixar. Eu acho que quando você assume uma cozinha, seja a sua de casa, você tem que começar a deixar com a sua cara, né? Porque você acaba desenvolvendo melhor, né, as coisas. Tá no seu território, né? Entendi. Vamos lá. E a última é: qual é seu prato e sobremesa favorito? Caramba, cara. Olha só, foi uma pergunta difícil, viu? Porque tem tanta coisa que eu gosto de tudo, na verdade, assim. Eu experimento de tudo, eu como de tudo, não tem nada assim que eu não curta. Na verdade, tem, mas são poucas coisas, assim. Dá para contar com uma mão só, dá para contar nos dedos de uma mão só o que eu não gosto. Então, assim, é uma pergunta muito difícil. Eu gosto de tudo, na verdade. Mas se for para escolher, talvez, alguns pratos, eu não diria nem algum, porque é difícil escolher um só, viu? Eu gosto muito, assim, da vibe do churrasco, por exemplo. Eu gosto muito da feijoada, de estar com o pessoal, assim, com a família reunida. Eu acho que é muito bacana. Eu adoro fazer feijoada, assim, eu gosto muito. Eu vou te falar que, assim, eu demorei para aprender a fazer uma boa feijoada, viu? Ela nunca... É difícil você fazer 100% igual sempre, né? A não ser que você esteja num restaurante e tenha uma ficha técnica, produtos sempre padronizados, assim, você conseguiria fazer ela padrão igual sempre. Mas da forma que eu fui aprendendo, sempre uma vez saía de um jeito, daí outra vez saía de outro. Aí uma vez eu percebi que, putz, colocando mais colágeno do porco, por exemplo, um pé, né, a orelha, a raba, assim, eu adoro essas partes. Eu acho que tem que ter uma feijoada, tem que ter muito essas partes do porco, porque traz colágeno, né? E depois também fui descobrindo que eu gosto de dar uma escaldada na linguiça, principalmente na calabresa, assim, para tirar um pouco o
sabor forte dela, né? Enfim, fui descobrindo também que eu consigo pegar, fazer por etapas, por partes, né? Então, primeiro, atingir as carnes, né? Guardar esse caldo para usar depois como sal nela. Fui descobrindo também que salgar a própria carne, nossa, cara, enriquece demais a feijoada, muito, muito mesmo, assim, ela fica com outro sabor do que você comprar ela, a carne salgada, né? Ou até mesmo usar carne de sol, por exemplo. Então, eu não sei se você percebeu, assim, eu me apaixono muito mais pela técnica das coisas, né? Como você vai descobrindo como é que faz e tal. Isso daí que me apaixona, eu fico apaixonado por isso, né? Então eu adoro a feijoada, talvez eu iria escolher a feijoada, assim. Mas eu confesso para você, Letícia, que aqui em casa, muitas vezes, eu gosto do junk food, que é o junk food. Eu adoro comer uma pizza, eu adoro comer um hambúrguer, eu gosto muito de batata frita, não vou mentir para você. Eu gosto de tomar um refrigerante com hambúrguer e batata frita, sabe? Para mim não é tão saudável comer isso com 36 anos, mas eu ainda como, eu gosto. Então, assim, acho que do salgado eu iria para esse caminho aí que eu te falei. Agora, de sobremesa, meu, ai, caramba, de sobremesa você me pegou, viu? Eu gosto também de tanta coisa. Eu escolheria o pudim. O pudim é uma sobremesa que é simples também. Assim, não é tão fácil de fazer, né? Mas eu adoro o pudim. Minha esposa também adora, assim. Então, eu iria de sobremesa o pudim. Entendi. Comigo, na coisa de comida, de prato, o que eu mais sou apaixonada no prato é o que quase toda criança gosta. Tem criança que não gosta de feijão, tem criança que não gosta de carne, aquela carne de panela. Então daí eu gosto daquela coisa mais simples, que é aquela macarronada. Você coloca um frango, às vezes na minha escola, quando dá o prato lá, daí eu vou comer. Daí, então, eu coloco o meu dia favorito é a quinta, que sempre dá macarronada com frango e salada. Eu dou uma mistura lá que eu como, é delicioso e eu amo. Daí, então, eu sou muito apaixonada por macarronada e também sou apaixonada por estrogonofe, arroz, batata frita ou batata palha. E de sobremesa, eu ia falar pudim, né? Mas eu tenho também outra, que ela é bem parecida com pudim, só que não vai ao fogo, só vai à geladeira. Como é o nome dela? Eu gosto principalmente da de coco. Isso, manjar. Manjar é o coco, é bem gostoso. Meu pai ele me falou essa receita para fazer uma manjar, daí eu não sabia. Daí, então ele usa a quantidade de uma caixinha. Ele usa leite, a quantidade de uma caixa de leite condensado. Ele coloca o leite condensado, uma caixa de creme de leite. Daí ele coloca a gelatina sem sabor e bate no liquidificador. Mais ou menos, assim. Daí pode colocar até sabor de tangue, se quiser, né? Tipo, colocar... Eu faço misturas. Desde pequena eu gosto de, tipo, misturar e fazer, principalmente com tempero. Eu, tipo, quando for temperar alguma coisa, eu jogo todo o tempero dentro e, tipo, dá uma mistura de sabores que eu amo. Que, tipo, eu coloco o tempero baiano, que ele já vem com um monte de tempero, com todos os temperos que eu posso imaginar. Só que eu coloco lá, eu às vezes coloco páprica, e depois coloco tudo numa carne moída. Quando eu vou colocar pra minha mãe, eu pergunto: mãe, o que você achou? Que ela é dessa parte de comer, né? Não é da parte da cozinha, ela gosta de comer. Então daí eu coloco a carne moída e digo: mãe, o que você achou? Nossa, tá muito bom. Eu vou comer também pra ver se ela não tá me enganando. Daí é bom mesmo. A sua mãe, então, é a cobaia aí, né? Ela que passa bem, na verdade, aí, comendo as coisas do seu pai, né? E os seus pratos, então. Ela tá rindo até agora. É exatamente isso. Ela passa bem, sua mãe, viu?
E de doce, tipo, tem aquela pessoa que gosta daquela sobremesa, mas também tem aquela pessoa que gosta do doce. E aquele doce que vem comprado, né? Meu doce que É. vem comprado favorito é sorvete, açaí e marshmallow. Marshmallow me apaixono, principalmente o de algodão doce, que é o azul. Eu É. coloco, eu faço experimentos. Às vezes eu pego cada coisa que de doce eu quero ver como ela é. Então eu pego um potinho, coloco marshmallow e coloco no micro-ondas. Coloco um pouquinho tempo, pego o É. marshmallow tá desse tamanho. E daí É. ele vai descendo, e quando eu pego ele na mão, ele tá grosmento, que nem uma. Pode até fazer chiclete com ele, Aham. que dá super certo. Das vezes que eu pego aquela bala fine, daí eu coloco um pedacinho, porque eu não coloco uma bala fine inteira, né? Pra não, tipo, não prejudicar tanto, que eu quero comer um doce. Só que eu tento fazer experimentos pra ver como é esse doce. Então eu pego, coloco lá, daí ele fica todo derretido. É. Daí eu é que nem marshmallow, só que não fica tão gosmento, ele fica quente. Então eu faço esses experimentos para ver o que acontece com ele. Porque às vezes tem aquele. Quando eu queria fazer caramelo e eu queria fazer de micro-ondas, eu não sabia como fazer. Fui pegar um pote de plástico, coloquei açúcar, coloquei um Ah, pouquinho de água, misturei. Coloquei no micro-ondas. Micro-ondas, quando eu abri, tava tudo derretido. O açúcar tava lá dentro. Deu. Eu nunca mais vou fazer. Daí, então, uma receita eu vi pudim de caneca. Daí, pra fazer caramelo, fui pegar uma xícara qualquer. Uma xícara bem pequena, que ela é a minha xícara. Normalmente, aqui tem aquela xícara que as pessoas, que a minha mãe não gosta, que às vezes meu pai não gosta, e aqui eu gosto. Eu tenho uma xícara só pra mim, que só eu tomo. É uma xícara desse tamanho mais ou menos. é. É desse tamanho mesmo. E tem uma xícara desse tamanho que eu também faço experimento com ela. Daí, então, eu coloquei um pouco de açúcar. Eu coloquei como tava pedindo pra fazer a calda do pudim. Só que era pra eu ver como que ficava. Daí eu fui colocar lá. Daí ele disse até virar nas consistências ali. Daí eu colocava mais tempo, colocava mais tempo. Daí ele ficava douradinho, ficava direitinho no ponto certo. Só que teve um dia que eu fui tentar fazer isso. Só que eu não tinha colocado muita água. E daí, então, quando eu fui ver, ele queimou. E outro dia, eu fui tentar fazer isso com açúcar mascavo. Quando eu fui ver o micro-ondas, tava tudo esborrando. Eu sou daquela pessoa que faço experimentos com as coisas. Quando eu digo que eu quero ser cientista, é para fazer experimentos. Às vezes eu tô aqui em casa, pego óleo e misturo com água. Não se mistura. Eu às vezes pego aqui, deixa eu ver o que eu pego aqui. Às vezes, como é? Eu pego vinagre e coloco, como se chama? Aquela coisa branca, aquele pozinho branco. Bicarbonato, isso. Daí eu pego ele, coloco no potinho e coloco o bicarbonato. E antes de colocar o bicarbonato, eu coloco o corante. Deu um misturo assim. Daí então depois eu coloco. Ele espuma. Eu vou fazer essas coisas aí que dá certo. Daí então, às vezes quando uma receita der errado, eu coloco no congelador e depois eu como. Porque eu amo coisa gelada. Daí às vezes quando o creme brulee não deu certo, ele ficou água, eu coloquei no congelador e ele virou sorvete. Caramba, Tem que sempre assim, dar jeito. entendi. Esse caramelo que você falou que você coloca bicarbonato é o Honeycomb, né? Como assim? Você faz o caramelo, aí você coloca o bicarbonato, é isso? Não, eu tinha falado que eu pego vinagre e coloco bicarbonato que ele espuma. Daí eu não. Mas eu já ouvi falar que quando às vezes coloca, eu tava tentando pensar aqui como que se faz a balinha de coco, que é tipo que nem um beijinho que você faz e depois coloca o caramelo. Só que o caramelo não é aquele caramelo que você coloca e pronto.
Se você não colocar o vinagre, ele fica duro, como a pessoa tem que ficar lembrando por um tempo até que abre espaço. Entendi. Quando é o vinagre colocando no É, caramelo, já fica coisa fácil de se quebrar na boca. Fica que nem aqueles filmes que as pessoas elas acham que enganam as outras, que pega que faz uma garrafa de açúcar e é, quebra na cabeça da outra, naquelas é, brigas que tem filme. Daí meu pai me contou isso, deu. Nossa, eu pensei que quebrava uma garrafa de verdade na cabeça da pessoa. E a pessoa é, escondia dentro de uma peruca um travesseirinho para poder não quebrar a cabeça dela. Só que não é é assim, verdade. não. Eles colocam uma espécie de corante, faz todo esse jeito. E eu não sei pra que tanto mistério. Joga um taco de beisebol na cabeça da outra pessoa, ela não vai morrer. Mas, mas agora tá acabando e eu vou fazer a última pergunta. Eu gostaria muito de ficar continuando conversando aqui, só que não dá, porque a gente não tem tanto tempo assim. É Então, a verdade. última pergunta é: o que você diria para as crianças, assim como eu, que gosto de cozinhar? Ai, caramba, Letícia, eu diria tanta coisa, viu? Ah, acho que a gente podia marcar mais uma live aí para eu ficar falando só disso. É brincadeira. Ó, poxa, eu falaria assim que acho que a primeira coisa é estudar, tá? Eu acho que é importante, porque dentro da gastronomia, de uma certa forma, você vai lidar com todas as matérias que tem na escola, né? Você vai lidar com matemática dentro de uma cozinha, né? Você vai ter que fazer contas de receitas, porcentagem, né? A cozinha técnica da panificação, por exemplo, ela trabalha com porcentagem. Então, às vezes você vai ter que equalizar e às vezes os números são quebrados, né? Tipo, às vezes não está lá redondinho 1 quilo de farinha, vai estar, sei lá, 987 quilogramas. E aí você vai ter que equalizar essas receitas. Então, matemática está muito presente. História, por exemplo, né? História da gastronomia, a história sobre alguma região, algum bioma, enfim. É importantíssimo, está atrelado também com geografia, para você entender o terroir, né, como dizem, né, para você entender como funciona o clima do lugar, para você ter um pouco mais de propriedade sobre o alimento, o ingrediente que você está trabalhando ou estudando, falando, enfim. Química pra caramba, na culinária molecular, por exemplo, putz, meu, você tem que manjar de química, né? Você tem que entender os componentes ali que você está usando, se faz sentido, se não faz, a quantidade, né? Às vezes é uma graminha de uma coisa a mais que você põe já deu errado, ou a temperatura que passou já deu errado. Que mais? Então, assim, acho que é estudar, de fato, é super importante, e não parar, não parar, porque isso daí vai te trazendo cada vez mais bagagem para você continuar, para você abrir seu restaurante, enfim. Obviamente, eu acho que assim, tem diversos cursos de gastronomia hoje em dia para você se especificar, mas eu acho que a gastronomia, ela te dá ela amplia um pouco mais esse universo, sabe? Você pode, por exemplo, você que quer abrir seu restaurante, eu acho que o curso de gastronomia, ela vai te trazer conhecimento técnico sobre como abrir o seu próprio negócio, tá? Tem planejamento, enfim, eu acho que as chances de dar errado o negócio, quando você quer abrir, quando você estuda, a chance de dar errado de não dar errado, né, no caso, é plausível, é grande. Então, acho que estudar sempre. E sonhar também. Eu acho que é uma coisa que eu até hoje continuo sonhando, né? Às vezes os nossos sonhos, assim, ele muda, né? Pelo menos para mim foi assim. Teve alguns momentos que eu falei, vou desistir do meu sonho. Fui fazer outras coisas, assim, como eu falei aqui para você. Mas, assim, é persistir, não deixar o sonho morrer, porque eu acho que quando a gente para de sonhar, a gente deixa de crescer, de evoluir. Os nossos sonhos, ele vai levando sempre a gente para algum lugar, né? Sempre para algum lugar. Às vezes leva a gente para lugares que a gente nem imagina, sabe? Aconteceu muito isso comigo.
de sonhar, por exemplo, que nem eu falei, também tem um sonho de ter um restaurante. Aí você fica sonhando com aquilo, e a vida vai te trazendo outras coisas, outros caminhos, né? Às vezes até aprendizados que vai te formar para você ter o seu restaurante, entendeu? Então, acho que é isso, eu falaria isso, sonhar, né? Estudar e não desistir, né? A vida, às vezes, cobra muito da gente também, né? Cobra coisas assim que às vezes, a gente possa vir em algum momento desanimar, né? Ou se sentir um pouco desgastado, cansado, mas resiliência, né? No dia seguinte, você voltar de novo com aquela ideia, com aquela proposta, com aquele sonho e continuar, né? Eu acho que você, né, vendo pelo MasterChef, eu vi isso em você também, né? De você, quero participar do programa, então vai lá, né? Por mais que você tenha as pessoas te ajudando, enfim, sua família e tal, seus amigos, mas é isso, é persistir, insistir, você chegou até lá, foi, né? E acho que é isso, Letícia, eu falaria isso para vocês, é isso, estudar, sonhar e persistir, resiliência também, acho que é por aí, viu? E também, quando você estuda, aquela matemática tá toda encaixada na cozinha, né? Porque quando a gente faz aquela matemática, tipo, eu vou dividir isso vezes isso, ou dividir isso para isso. Daí, quando você pensa, eu quero dividir essa quantidade porque eu posso fazer uma receita depois e daí fazer uma receita agora e uma receita depois. Daí, então, eu quero dividir ela em duas partes. Já tem aquela coisa da balança, já vai misturando com a matemática. E também tem o português, porque você tem que ler os ingredientes para achar a coisa certa. Porque não adianta você ler e ver que tem uma coisa vencida, usando os números, ver que está vencido. Tem que ver se está de boa qualidade, também lendo as coisas. Então, é isso, né? É isso, por exemplo, no meu curso da faculdade, eu tive o TCC, que é o curso, é a entrega final ali do curso. Você podia fazer ou uma receita, né, de alguma receita culinária, ou fazer um artigo. Então, imagina, até para você escrever um artigo, por exemplo, ou escrever um livro que seja, né? Quem sabe um dia você vai escrever o seu livro. Então, tá tudo aí, português. E a matemática, só para finalizar assim, né? O que eu estava falando, por exemplo, quantas vezes já aconteceu comigo isso? Eu tenho, sei lá, 357 gramas de farinha de trigo, mas só que a receita que eu peguei está pedindo lá meio quilo de farinha ou 1 quilo de farinha redonda. Então eu vou ter que equalizar tudo isso daí, porque eu só tenho aquela farinha, então a farinha é 100% normalmente na panificação, então eu vou ter que equalizar toda aquela receita em cima daquelas 387 gramas que eu tenho. Então a matemática está muito presente o tempo inteiro. Regra de né? Enfim, está presente muito, né? E também tem uma coisa que a gente esqueceu, que também o que está envolvido na gastronomia é ciências. Aquela mistura de coisas, porque se não fosse ciência, eu não sabia o que não se misturasse. Então, às vezes, eu tenho uma ideia de fazer um molhinho, alguma coisa, alguma ideia de cozinha. Então, eu, de repente, quero misturar o óleo com uma receita que tenha água. Como que eu vou misturar o óleo com água? Sendo que se você misturar e colocar numa garrafa, colocar óleo, água e depois óleo, e você fizer assim, chacoalhar bastante. Quando eu ver, às vezes pode estar aquelas bolinhas escondidas, ou às vezes o óleo está em cima, a água está embaixo, ou vários tipos. Então, realmente não se mistura, né? Tem coisa que não se mistura. Mas agora eu queria estar conversando até o dia amanhecer, né? Só que tá acabando. Tá certo. Tá acabando. Mas obrigada, né, por ter participado. Foi um prazer estar aqui com você. E essa live tá acabando, mas não vai acabar triste, não. Porque meu DJ vai colocar um som na caixa. Caramba. E você quer mandar um beijo pra alguém? Ô, Letícia, eu quero agradecer de verdade, assim, esse convite que você, a Mônica, né, fez para mim também, ter contado um pouco da história, um pouco do que eu vivo, assim,
para mim também está sendo uma experiência incrível, tá? Quero desejar, assim, todo sucesso para você, né, na sua trajetória, as coisas que você contou aqui para mim, de ter o seu restaurante, de ter as suas coisas, enfim, dessa sua criação aí, que eu achei maravilhosa do seu restaurante, tem conceito, tem técnica, tem tudo. Então, assim, quero desejar todo o sucesso para você e sua família, agradecer a todo mundo que apareceu aqui na live, eu vi muita gente, assim, que eu trabalhei, eu vi que o Rodolfo acabou de entrar, é um parceiraço meu, assim, que eu conheci no audiovisual lá no MasterChef, né, familiares também apareceram aqui, pessoas que eu trabalhei junto, a Raquel que eu trabalhei, a Raquel da Arte, a Luísa que participou do MasterChef, enfim, todo mundo que acompanhou, a Aninha aqui, todo mundo, tá bom? Muito obrigado por tudo e sucesso sempre. Conta comigo nessa jornada aí gastronômica, viu, Letícia? Obrigado. Tá. Beijo e som na caixa, DJ. Um beijo, obrigada pela audiência e ficamos por aqui.